O mouse de computador e a computação interativa. O primeiro protótipo de mouse de computador desenvolvido no SIRI em 1964. O primeiro protótipo de mouse de computador mudou a forma como humanos interagem com computadores em 1968. O desenvolvimento do camundongo começou no início dos anos 1960 por Douglas Engelbart, da SIRI International, enquanto ele explorava as interações entre humanos e computadores. Bill English, então engenheiro-chefe do SIRI, construiu o primeiro protótipo de mouse de computador em 1964. Logo surgiram projetos com múltiplos botões. Uma única roda ou um par de rodas era usada para traduzir o movimento do mouse em movimento do cursor na tela. Engelbart foi nomeado inventor na patente básica do que então era chamado de indicador de posição XY para um sistema de exibição. A patente foi registrada em 1967 e concedida em 1970. A mãe de todas as demonstrações. Reconhecido por seu impacto na computação e no mundo, o evento de 1968 foi apelidado de a mãe de todas as demonstrações. Para Engelbart, o mouse era parte de um sistema tecnológico muito maior voltado para facilitar o aprendizado organizacional e a colaboração global online. Quando era estudante de pós-graduação em engenharia elétrica, Engelbart começou a imaginar maneiras de exibir todo tipo de informação nas telas dos tubos de raios catódicos, e sonhava em voar por uma variedade de espaços de informação. No início de 1959, Engelbart perseguiu suas ideias visionárias formulando um arcabouço teórico para a coevolução das habilidades, conhecimentos e organizações humanas. No centro de sua visão estava o computador como extensão das capacidades de comunicação humana e recurso para o aumento do intelecto humano. Em 1968, Engelbart criou e tornou-se diretor do Centro de Pesquisa de Aumento do SIRI. Em 9 de dezembro de 1968, ele realizou uma demonstração pública multimídia de 90 minutos na Conferência Conjunta de Computação de Outono de 1968, em São Francisco, com um grupo de jovens cientistas da computação e engenheiros elétricos do centro. Foi a estreia mundial da computação pessoal e interativa, apresentando um mouse de computador que controlava um sistema de computador em rede, que demonstrava. Leia nossa matéria do blog de 75º aniversário. 75 anos de inovação. O mouse de computador. 75 anos de inovação. O mouse de computador, um grande avanço na interação humano-computador, HCI, impulsionou o surgimento de computadores de consumo mais acessíveis e controláveis. A série 75 anos de inovação destaca as inovações inovadoras desde a fundação da SIRI em 1946 até hoje. A cada semana, a SIRI lançará uma inovação, que se prepara para seu 75º aniversário em novembro de 2021. Quando o mundo ouviu o rugido de um mouse de computador, ninguém consegue se lembrar. Parecia apenas um rato com cauda, e todos chamávamos assim. Resposta de Douglas Engelbart ao ser perguntado por que um mouse de computador era chamado de mouse. Imagine comprar um par de tênis online. Você percorre uma lista de estilos, escolhe seu favorito, abre a página, explora a descrição. Você escolheu a cor, o estilo, o tamanho. Você então adiciona sua escolha ao carrinho de compras online. Você navega para pagar, adicionando detalhes de entrega e assim por diante. Depois, você paga com cartão. Agora imagine fazer isso sem mouse de computador ou equivalente. No mínimo, levaria muito mais tempo e talvez até te desmotivasse a usar um serviço online. Como seria um site se não tivesse capacidade de apontar e clicar? Onde você não podia facilmente rolar uma página para baixo. Seria difícil, se não impossível, para a pessoa comum usar. Um dos desenvolvimentos mais importantes no mundo da computação tem sido a forma como seres humanos interagem com computadores ou com a disciplina conhecida como interação humano-computador, HCI. O computer mouse, uma tecnologia HCI, também conhecido como aquele pequeno dispositivo oval de plástico que cabe tão bem na sua mão, evoluiu a partir de um desenvolvimento da SIRI International nos anos 1960. Os primeiros rangidos do primeiro mouse de computador. Nos primeiros anos da computação, se você quisesse interagir com um computador, usava uma caneta de luz. Esse dispositivo foi inventado em 1954 e era usado para apontar objetos em uma tela. Foi especificamente projetado para funcionar com monitores CRT.
O problema era que o usuário precisava segurar a caneta na posição por longos períodos. Isso era possível nos pequenos casos de uso da computação nos anos 1950, como aplicações militares. Mas à medida que os computadores se tornaram mais comuns, um novo método mais ergonômico tornou-se onipresente: o mouse. O lugar do mouse de computador na história da tecnologia. Em 1962, Douglas Engelbart publicou um artigo seminal intitulado Aumentando o Intelecto Humano, um quadro conceitual. O artigo discutiu a hipótese de que a eficácia intelectual de um ser humano pode ser significativamente melhorada por uma abordagem semelhante à da engenharia para redesenhar componentes mutáveis de um sistema. Engelbart destaca no artigo: por aumentar o intelecto humano, queremos dizer aumentar a capacidade de um homem de abordar uma situação problemática complexa, obter compreensão adequada às suas necessidades particulares e derivar soluções para problemas. Referimos-nos a um modo de vida em um domínio integrado onde intuições, tentar e tentar corcunda, intangíveis e o sentir da situação humano coexistem de forma útil com conceitos poderosos, terminologia e notação simplificadas, métodos sofisticados e auxílios eletrônicos de alta potência. Como parte da pesquisa para aumentar o intelecto humano, Doug Engelbart e sua equipe tiveram uma ideia chamada o rato. Esse era um dos vários dispositivos, incluindo capacetes, que permitiam ao corpo humano inserir dados em um computador, ou seja, tecnologias HCI. Supostamente, a ideia inicial do rato foi descrita durante uma palestra em conferência em 1961. Mas o trabalho para entregar o primeiro camundongo como interface humano-computador, HCI, só começou de fato em 1962. Os primeiros designs do mouse usavam dois conjuntos de rodas rolantes, perpendiculares um ao outro. Em 1964, Bill English, membro da equipe Rato Internacional original do Siri, construiu o protótipo do D-Mouse, projetado por Engelbart. Esse mouse usava dois conjuntos de rodas com lâmina de faca e um único botão de pressão. E assim, nasceu um mouse de computador. A patente de D-Mouse foi registrada em 21 de junho de 1967 e concedida em 17 de janeiro de 1970. Em 1972, Bill English, agora trabalhando para Xerox PARC, substituiu as rodas por uma bola para criar o Ball Mouse. A bola, em combinação com rolos e rodas internalizadas, era capaz de utilizar pulsos elétricos para representar direção e velocidade. No início dos anos 1980, um mouse óptico foi projetado para substituir o mouse bola, pois a bola tendia a sujar no uso, o que afetava seu desempenho. Como um humilde mouse de computador elevou o teto da computação de consumo. Em 1968, na Conferência Conjunta de Computadores de Outono, o mouse de computador fez sua estreia. Entrou em um mundo pronto para assumir a liderança como extraordinário da tecnologia HCI. Engelbart era um visionário. Ele via um mundo onde a evolução humana acompanhava os avanços tecnológicos e vice-versa, os dois intrinsecamente ligados e trabalhando em sincronia. O rato permitia que seres humanos conectassem pensamentos e ideias com um computador de uma forma altamente intuitiva. Mas o humilde mouse de computador também teve um grande impacto no design da interface do computador. A interface gráfica do usuário, GUI, que todos usamos hoje, fez parte de uma revolução na forma como seres humanos interagem com computadores. Esses foram os primeiros passos evolutivos no caminho para as telas sensíveis ao toque modernas. Sem o desenvolvimento de uma tecnologia ergonômica, naturalista e envolvente, os computadores poderiam ter seguido um caminho muito diferente. Para isso, o mundo dos computadores, especialmente aqueles usados em massa pelo público em geral, deve muito ao menor dos periféricos de computador, o mouse. O visionário Douglas Engelbart faleceu em 2 de julho de 2013. Veja seu obituário no Siri e no New York Times. Douglas tinha 88 anos. O pioneiro da computação William Bill English faleceu em 26 de julho de 2020. Veja seu obituário no New York Times. Bill tinha 91 anos.
Se inscrevam-se no canal do UnitorTube Casa dos Leléus.